Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula nós encerraremos a segunda trilha, que a segunda trilha é a trilha do DOM, Document Object Model, como nós interferimos na árvore DOM utilizando JavaScript. Então nós faremos uma aplicação para tentar colocar tudo que nós vimos nessa segunda trilha. Então vamos ver como será essa aplicação. Então, eu tenho aqui a nossa aplicação. Eu vou ter aqui uma div que vai se chamar container e ela vai conter toda a nossa aplicação. Essa div ficará dentro do body, dentro da tag body. Dentro dessa div container, eu terei uma outra div, que é onde eu terei os controles. Ela vai ter um cabeçalho, um H1, uma caixa de texto, onde eu vou digitar o texto que eu quero, um select, onde eu vou escolher se esse texto é urgente ou não. E, finalmente, um botão para adicionar a tarefa, que foi a tarefa escrita nessa caixa de texto. Aonde essa tarefa entrará? Essa tarefa entrará numa lista. Então, eu terei aqui uma UL, ok? E dentro dessa UL, eu terei vários índices de lista, ok? Itens de lista. Esses itens de lista serão inseridos dinamicamente com o texto que foi escrito lá no que precisa ser feito ao eu adicionar a tarefa. Aqui vão ter duas coisas que vão acontecer. Primeiro, ele vai ter um botão de remover, caso eu queira remover essa tarefa. Segundo, se eu clicar em cima da tarefa, ele vai desabilitá-la, ele vai mudar o CSS e eu vou ver que essa tarefa já foi concluída. Então, como será isso? Vamos lá. Eu tenho aqui lavar. Vamos supor que eu precise pagar uma conta. Pagar. Eu acho que essa minha tarefa é mais urgente do que lavar. Então, eu vou pedir para que ela seja inserida no topo da minha lista, antes do lavar. E vou adicionar a tarefa, está lá, pagar. Eu tenho uma outra tarefa, que é telefonar. Telefonar. Mas não é urgente. Então, eu vou colocar essa tarefa como normal. Então, ela vai entrar no final da minha lista. Ok? Quando eu já executar essa tarefa, basta eu clicar em qualquer lugar da minha lista, menos no botão remover, e ela vai aparecer como efetuada. Se eu clicar novamente, ela volta a ficar ativa, ok? E se eu clicar no botão remover, eu excluo essa tarefa. Esse botão remover ele vai ser inserido dentro da tag li, dentro do item de lista, e quando eu clicar nele, ele vai remover esse item de lista. É isso aí. Então vamos lá, vamos ver o HTML para essa tarefa. Esse HTML ficará disponível na minha nuvem e terá um link aqui na descrição desse vídeo. Então vamos ver, este é o HTML. Então, agora, você pode pausar o vídeo e copiar. O que eu tenho? Estrutura HTML e dentro do body eu coloquei somente uma div que eu chamei de container. Além da minha div container, eu tenho um link para uma página externa de CSS, que se chama Style CSS. E abaixo dessa div, lá no body, eu tenho uma tag script, que é link para uma página externa que se chama script.js. Então, está aí a minha estrutura da página, link no head para a página de estilos, a minha div container, que conterá toda a aplicação dentro do body, e ainda dentro do body, o link para a página de script.js. Dentro da minha tag container tem um H1 com a lista de tarefas
eu tenho uma div que terão os controles. Quais são os controles? A caixa de texto, o select e o botão. E tenho a UL, que se chama lista de tarefas, e ela está vazia. É importante que você observe a class container, que você observe a class controllers e que você observe o ID lista tarefas, pois nós utilizaremos essas informações para programar lá no nosso JavaScript. E, finalmente, dentro da div controles, nós temos a caixa de texto, o botão e o select. Então, eu vou sumir daqui para você poder copiar isso. Pare o vídeo e copie tanto o input type text como o select, observe que ele tem os dois options, e o botão adicionar, que tem o ID btn adicionar. Leve em consideração todos os IDs, pois são os IDs que eu utilizarei para programar na página de script. Input tarefa, select posição e btn adicionar. Lembro que quando eu escolher ou urgente ou normal, o que vai ser enviado é o que está no value. E observe que ele já está falando para mim, tá? After begin ou before end. No topo da lista, ok? Logo depois do início da tag UL ou before end, imediatamente antes de eu finalizar a minha tag UL. É onde o que estiver escrito na caixa de texto será inserido na nossa lista. Então, vamos lá, vamos agora para a nossa página de estilos. Tá? Eu vou rodando e vou parando. Então, congele a tela, está aqui o body e o container, ok? Container é a nossa div principal. Na sequência, o nosso cabeçalho e o nosso controle. Tá aí, controles. A nossa caixa controles, né? Dentro da caixa controles, eu terei o input, o select e o button, com essas propriedades, e depois mais propriedades para o botão, a tag button. E, finalmente, eu vou ter aqui o button hover. Então, está aqui o nosso button hover, quando eu for com o mouse em cima do botão. E depois, o L e li. Então, vamos lá. O L, li e li hover. O L é a nossa lista, que já está lá estaticamente no HTML. A tag li será inserida dinamicamente tantas quantas tarefas forem necessárias. E o li hover é quando eu for com o mouse em cima da tag li para clicá-la e desabilitá-la como tarefa completada, executada, ou habilitá-la como tarefa pendente. E, finalmente, a nossa concluída. Essa classe concluída será aplicada no elemento dinamicamente caso aquela tarefa tenha sido concluída. Então, quem vai aplicar essa classe ou removê-la será o próprio JavaScript, né? Se eu quiser, essa tarefa já foi concluída, eu vou aplicar a classe concluída. Não, ela não foi concluída, eu tenho que remover a classe concluída. Então, o item de lista, ele vai ter esta formatação o tempo todo. Se eu resolver que eu cliquei nele, porque aquela tarefa já foi concluída, sobrepondo a tag, eu vou aplicar uma classe. Então, vai ficar valendo os elementos da classe, onde houver colisão. Onde não houver colisão, ele vai mesclar
os da tag com a classe. Aí a CSS é outra trilha que ainda vai ter no nosso canal. E, finalmente, o botão remover. Então, o botão remover, que vai estar dentro da tag li, ele vai ter esta formatação, e quando eu for com o mouse em cima, mouse over, ele vai ter essa formatação. Então você volta o vídeo, vai parando, né, dando pause em cena por cena que eu selecionei aqui para copiar esse CSS. E finalmente vamos ao script e vamos começar a programar, ok? Então, primeiro aqui, selecionando os elementos do DOM. Vamos lá, vou criar uma constante, const, eu vou chamar de input tarefa e vou dizer que vá ao document.querySelector, eu trabalho com o querySelector, normalmente através de IDs, e vou dizer para ele pegar quem se chama input tarefa. Eu dou o mesmo nome para constante aqui no JavaScript, o nome que o ID tem lá no HTML, ok? Vamos para a próxima. Vou copiar esta linha e vou colá-la 4 vezes. Ctrl C. 2, 3, 4, ok? A minha segunda constante vai se chamar select posição. Posical. E é justamente o nome que ela tem lá no ID, é o meu select, que vai dizer se eu vou colocar no início ou no final da minha lista. O próximo é o nosso botão, btn adicionar. Que é o botão que vai girar tudo, é neste botão que estará a nossa programação. E, finalmente, a nossa lista, que vai ser a lista de tarefas. É a nossa UL. Pronto, está aí. Temos os 4 elementos selecionados. Então, agora, trabalhando com essas constantes, tudo que eu interferir nessas constantes acontecerá também no elemento HTML. Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora aqui a função que vai adicionar tarefa. A pergunta é, aonde nós vamos programar? No botão adicionar. Então, vamos lá. btn adicionar ponto add event listener. Eu vou precisar passar o evento, vai ser o clique, e preciso passar um segundo parâmetro, que é justamente uma função. É a função que vai executar quando este botão será clicado, ok? Essa função eu estou abrindo aqui na linha 9 e eu vou fechá-la. Então, o fechamento da função mais o parênteses que fecha o add event listener, Ctrl X, vai vir aqui para o final, ok? Tá? É a última coisa do meu script, que tudo isto aqui vai estar dentro do clique do botão. Então, a primeira coisa que eu vou ter que pegar são os conteúdos do que está na caixa de texto e a informação do select, se eu vou adicionar isso no início ou no final da minha lista. Então, vamos lá. Const
texto receberá o input tarefa.value. E conste Posical receberá o select posical.value. Com isso, eu já tenho as duas informações, né? Qual é a tarefa e que posição ela deve ter dentro da lista, se vai ser no início ou no final. Eu preciso fazer uma coisa, observe aqui, que se eu colocar um console.log texto, eu vou estar entrando com um texto vazio. Eu consigo entrar com um texto vazio. Vamos ver isso no browser. Vou vir aqui para o index.html, vou abrir Live Server, Open with Live Server, vou colocar aqui o console, abrirei o console, F12, e veja que se eu colocar aqui lavar, ao clicar o botão, ele vai dar um console com lavar, ok? Está aqui, bonitinho, o console com lavar. Se eu não colocar nada e apertar o botão, ele fez um console com um conteúdo vazio. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou fazer o quê? Uma verificação. Eu vou lá no meu script e vou verificar if. Se o meu texto .trim, o que faz o trim? Ele vai limpar espaços em brancos que o usuário tenha digitado antes ou espaços em brancos que o usuário tenha digitado depois. Se isso for idêntico a vazio, ok? Ou seja, não tiver nada escrito ali dentro, eu vou fazer o seguinte, vou dar um alert, por favor, digite uma tarefa. E eu tenho que interromper o processamento, porque senão ele vai lá e vai inserir a tarefa em branco do mesmo jeito. Então eu não posso chegar aqui no console. Se ele entrar neste if, eu tenho que interromper o processamento desta função. Lembrando que é uma função anônima que foi startada com o clique no botão adicionar. Então, nesse momento, eu tenho que interromper esta função. Vamos ver. Vamos ao browser. Eu estou aqui. Se eu colocar lavar, tá? E inserir, está aqui, inserir, lavar. Se eu não colocar nada, ele vai fazer o alert, tá? Porém, ele inseriu a minha tarefa. Ele continuou o processamento da função e a tarefa teria sido inserida em branco. Isso não pode acontecer. Então, eu tenho que sair da função. Uma das formas de eu sair da função é usar o return. O return interrompe o processamento da função e volta para onde ela foi chamada. Então, se eu for lá ao browser agora, vou colocar lavar, observe que ele teria inserido lavar na minha lista, vou deixar a caixa em branco, vou clicar no botão, fiz o alert e vejo aqui, eu interrompi o processamento da minha função. Não veio um conteúdo vazio após o lavar. Então, com isso, eu já tenho a verificação feita, já posso apagar aqui o meu console. Vou deixar ele na memória caso eu precise dele novamente. Então aí, já que eu tenho certeza que o usuário digitou alguma coisa, agora sim eu vou entrar com o item de lista. Eu vou criar o meu item de lista. Então, vamos lá.
Vou criar aqui uma constante, const nova tarefa, ela que vai representar o meu item de lista, ok? E eu vou falar para ele, vá ao documento, create element, eu vou criar um elemento HTML, ok? E esse elemento será um item de lista, uma tag li. Então está aí, estou criando uma tag HTML, ok? Aqui eu vou utilizar o inner HTML para colocar conteúdo nessa tag. Então eu vou dizer assim, eu quero o nova tarefa ponto inner HTML receberá. Vou utilizar aqui a interpolação de variável. Então eu vou delimitar o meu texto com crase. E vou colocar aqui. Tem que ser crase, não pode, não é aspas simples, ok? Colocarei aqui uma tag spam. Se eu abro spam, eu tenho que fechar spam. E dentro da minha tag spam, eu vou colocar o conteúdo da variável texto, ou seja, o value que foi digitado na caixa de texto, que nós acabamos de pegar ali em cima, logo que eu cliquei o botão. E vou colocar uma segunda tag. Eu vou colocar um button, um botão. Então, vou colocar aqui uma tag button, o que abre, fecha. Ela vai ter o texto remover, que é se eu quiser remover a minha tarefa, e ela vai receber uma class. Posso utilizar aspas duplas aqui dentro, porque eu estou delimitando a minha string toda HTML com crase, não é aspas simples, é crase. E eu vou chamar aqui de btn remover. Ele vai receber a classe btn remover que nós definimos lá na nossa página de estilos. Então está aí pronto a nossa tarefa. Lembrando que isso daqui viria dentro deste comentário. Eu vou pegar, vou fazer um Ctrl X aqui e vou colocar dentro deste comentário. Criar o conteúdo interno do próprio objeto. Então, aqui na linha 19, eu criei a tag li. Aqui na linha 21 a 24, eu coloquei um conteúdo interno naquela tag li. Se for necessário, pause o vídeo para copiar esse código, ok? Agora sim, nós vamos adicionar os eventos aos novos elementos antes de inseri-los na tag UL. Tá? Então, a primeira coisa, evento para marcar como concluída. Lembre-se que quando eu clicar na nova tarefa, tá? Ela foi adicionada. Se eu clicar em cima da tarefa, se eu clicar na tag li, é que eu estou avisando que ela foi concluída. E aí eu vou atribuir a ela a class concluída, né? Nós já vimos isso lá no início do vídeo. Então vamos lá, eu vou dizer assim, olha, eu quero que a variável nova tarefa ponto add event listener, eu posso adicionar um escutador de evento antes mesmo de incluir isto na página, ok? Então, ela ainda não foi inserida dentro da lista, mas eu já posso adicionar eventos a ela, ok? Então, eu estou dizendo que, ao clicar, vírgula, execute esta função anônima.
Pronto, está lá. Então veja que nós temos aqui um Add Event Listener dentro daquele botão que foi clicado, né? O botão adicionar. Então vamos lá. O que eu vou adicionar? Eu vou falar assim, ó, nova tarefa ponto class list, nós vimos isso lá na aula de interferir no CSS. Ponto. Eu posso ou adicionar uma classe ou remover uma classe. Ou eu posso utilizar o toggle. O que significa o toggle? Se eu adicionei uma classe, se ele contém uma classe, ele vai removê-la, ok? Se ele não contém, ele vai adicioná-la, ok? E que classe que é essa? É a classe concluída. Então, se ele não tiver com a classe concluída aplicada, ele adiciona, ele vai fazer o add. Se ele tiver com a classe concluída aplicada, ele vai fazer o remove, ele vai remover essa classe. É o toggle. Então, tá lá, nós já adicionamos, né, a classe concluída ou tiramos. Então, quando clicar em cima da tarefa, essa classe ou será adicionada ou será removida. Aí nós temos que trabalhar no botão que foi inserido ali, ok? Nós temos um botão remover dentro do item lista, tá? Nós temos um botão remover, vamos ver aqui em cima, no inner HTML, que é o nosso item de lista, nós temos o texto e temos um botão remover. Então, nós vamos colocar um evento para esse botão remover. Então, vamos lá. Const btn remover. Ela que vai representar o nosso botão remover, ok? Eu vou dizer que ela vai receber um nova tarefa ponto query selector. Selecione dentro do nova tarefa alguém que contenha a classe btn remover. Class btn tracinho remover. Lembrando que por class, né, se eu estivesse usando o get elements by class name, ele retornaria uma coleção, um array. Nesse caso, ele vai retornar somente um. Por que somente um? Porque eu estou usando o query selector. Para ele retornar um array, nesse caso, uma coleção, eu teria que usar o query selector all. Como eu estou usando o query selector, ele vai retornar o primeiro elemento que ele encontrar com a class btn remover. E eu só tenho um mesmo, portanto, isso não será uma coleção, ok? Então está aí. Eu vou usar o btn remover e vou adicionar a ele um escutador de eventos, ok? Quando eu clicar, eu quero remover aquela tarefa. Então, o evento será o clique e a ação será uma função anônima ou uma arrow function. E aqui vai ter um detalhe a mais, mas primeiro eu vou pegar o nova tarefa, o conteúdo do nova tarefa e vou aplicar o método remove. Ele vai remover aquela tarefa, aquela tag ali que foi inserida, ok? Tá? Que é onde eu cliquei. E ele vai remover essa tag li. Então veja que antes mesmo de eu inserir a tag li, eu já adicionei a ela um botão. E a esse botão que está dentro dela, eu já adicionei um clique, um Add Event Listener, que vai remover essa tag li, então ele já vai estar relacionado a essa tag li, que nem foi inserida ainda, ok? Quando ela for inserida, ela já vai ser inserida com tudo, com o botão
e com o evento nesse botão que vai remover toda essa tag li caso alguém clique nesse botão. Mas nós temos um problema aqui, né? Quando ele clicar no botão, ele está clicando também na tag li, na UL, na div container e no body. E eu não quero que essa propagação de eventos aconteça. Então, como eu cliquei, eu vou colocar aqui uma variável e ela vai pegar justamente o evento do clique. E eu vou falar para ele assim, olha, e.stop propagation, ok? Pare a propagação, ou seja, é para clicar somente no botão, não é para clicar na tag li, na UL, na div e no body, tudo junto, porque se eu tiver outros eventos ligados a esses elementos serão executados também, ok? Então, isso aqui vai evitar que ele coloque a tarefa como concluída antes de removê-la, ou que ele coloque ela como concluída e não a remova, ok? Então, eu parei a propagação aqui. Aí é isso, está pronto. Só falta agora inserir essa tag li na minha UL. Então, vamos lá. Lista tarefas. Ponto. Insert adjacent element, ok? Nós vamos inserir um elemento que nós criamos, então nesse exercício nós vemos como no li nós utilizamos o inner HTML. Na UL, que é a nossa lista tarefa, nós vamos utilizar o insert adjacent element, que aí eu posso escolher inserir no início ou no final, ok? Tá? São 4 posições, lembra? Before begin, after begin, before end e after end. Aqui nós estamos utilizando o after begin, depois que eu iniciei a minha tag UL, e o before end, antes de eu terminar, antes de eu encerrar a minha tag UL. E quem tem essa informação é a nossa variável posical. Ela que pegou o value do nosso select, do nosso option, ok? After begin e before end, tá? Quem pegou esta informação foi a nossa variável posição. Então, eu tenho aqui que eu já sei que se eu quero colocar no início da lista ou no final da lista. E o que é que eu vou colocar ali? A minha nova tarefa. É a minha tag li que foi montada nesse momento. Assim que eu cliquei no botão, ele pegou aquele texto, criou uma tag li, colocou um conteúdo nela, nesse conteúdo tem um botão, ele já adicionou um evento a esse botão, ok? Que quando alguém clicar nesse botão, essa tag li vai ser eliminada, e aí agora eu estou inserindo essa tag li dentro da UL, no começo ou no final. E, finalmente, eu vou limpar a minha caixa de texto. Vou falar para ele assim, input tarefa, ponto value, vai receber vazio. Pronto, o texto que eu colocar lá, lavar, ou o texto que eu colocar comprar, não está lá mais. E input tarefa, ponto focus, ou seja, eu vou colocar o cursor dentro da minha caixa de texto e vou deixar lá pronto para eu inserir uma nova tarefa. Vamos fazer os testes, então. Mas antes de fazer os testes, eu preciso só corrigir uma coisinha lá em cima, no começo, que eu percebi que eu errei. Aqui eu tenho a minha lista tarefas, ela tem que pegar alguém que se chama lista tarefas. Faltou este L aqui quando eu criei as variáveis. Então,
corrija aí caso eu tenha induzido vocês ao erro. E vamos lá então, vamos ao browser, ok? Veja que aqui eu estou no console, eu vou para o Elements, tá? O que interessa para mim no Elements é dentro da div container a nossa UL. As coisas vão acontecer dentro da nossa UL. Então vamos lá, vou começar passando uma informação em branco. Adicionar tarefa, por favor, digite uma tarefa e nada aconteceu na nossa UL. Agora eu vou colocar o lavar. Tá? Colocando o lavar. É o primeiro item de lista dentro da minha UL. Ou seja, tanto faz se ele vai estar no topo ou se ele vai estar no final. Vou adicionar. Veja que aqui apareceu lavar. É um item de lista. Quando eu vou com o mouse over, muda a cor de fundo, ele tem o botão remover, este botão tem adicionado uma função que é remover este item de lista inteiro. Se eu clico nele, eu mudo, eu coloco a classe concluída. Se eu clico novamente, eu tiro a classe concluída. Eu consigo ver isso lá nos Elements? Sim. Observe aqui que eu tenho um item de lista. Ele não tem nenhuma classe aplicada a ele, ok? Ele tem lá o conteúdo lavar e o botão. Se eu clico em cima da palavra lavar, ele tem a class concluída aplicado a ele, então ele fica com essas características. Muda a cor de fundo, muda a cor de fonte e ele fica com o texto riscado. Se eu clicar novamente, ele remove a classe concluída e ele fica novamente com a formatação anterior, a formatação sem a classe concluída aplicada. Vou colocar um outro índice, pagar. Pagar deve ir antes de lavar. Então, vou dizer que é urgente, que ele vai no topo da lista. Vou adicionar e veja que, então, pagar foi adicionado dentro da minha UL antes do item de lista lavar, ok? Da mesma forma, o spam com a palavra pagar e um botão com o remover, que se eu apertar este botão, já foi adicionado a este botão a ação de remover todo esse item de lista, tá? E se eu quiser adicionar no final, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui sair, ok? Vou dizer que eu quero adicionar normal no final da minha lista, adicionar tarefa e tá lá sair no final. Se a gente vier aqui, foi adicionado um item de lista com o conteúdo sair no final da minha UL e com um botão remover que vai remover este item de lista. Lembrando que essa ação a este botão foi inserido antes mesmo do pai dele, que é a tag li, ser inserida na árvore DOM. Isso é possível no JavaScript moderno. E se eu apertar algum desses botões remover, o que vai acontecer? Tá? Ele vai remover o item de lista a qual ele pertence. Lembrando, só ver mais alguma vez, veja que o item de lista ele foi inserido aqui sem classe alguma. Tá? Se eu clicar nele, ele vai inserir a class concluída nele. Então está lá a class concluída. Se eu clicar novamente, ele vai remover a class concluída, porque nós utilizamos o toGo, né, o class list. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo remover lavar. Vou apertar aqui e pronto, agora eu só tenho 2 itens de lista dentro da minha lista de tarefas, o pagar e o sair. O que estava entre eles foi removido. Posso remover todos? Sim, removi todo mundo e agora a minha UL está novamente vazia.
uma aula um pouco longa, mas utilizando tudo que a gente viu nessa segunda trilha de manipulação do dom. Deixe o seu like, isso aumenta o engajamento do canal, é muito bom para a gente. Deixe um comentário do que você achou dessa aula, porque eu pretendo fazer lives com conteúdos parecidos com esse, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser útil. Ajude a divulgar o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima aula, até a próxima trilha com JavaScript avançado.